A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de sexta-feira, né, minha gente? Dia 4 do mês de março de 2022, o tempo apresenta-se bom aqui em São Carlos, bom no caso do sol, né? Seria melhor se estivesse chovendo aqui na capital da hospitalidade. Mas a temperatura já está em elevação, 22 graus aqui no centro, a mínima na madrugada, lá por volta das 5 da manhã, foi um pouquinho menos que isso, 21 graus aqui na capital da hospitalidade. O quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui, 37 anos de tradição. Farmácia São Jorge, que tem atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123, atendimento diário das 15 para 7 às 22 horas e também nos domingos, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 2h30 até às 21 horas. O atendimento da Farmácia São Jorge. E também para Gedex Mônaco, Edifício Mônaco. Olha, tem para você luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. É o Edifício Mônaco. Localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, amplo e moderno hall de entrada e também segurança jurídica em seu investimento. Tem excelente vista da cidade. A entrega definitiva em 2022. Estou falando para Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso, que informa junto com a Farmácia São Jorge o quadro Entrevista 7h35, horário oficial do Brasil. Bem, o bate-papo hoje é sobre cultura, minha gente. Estamos aqui com dois convidados, assim anunciamos hoje pela manhã. Heber e Anderson, a dupla aqui de São Carlos, que vai falar um pouquinho sobre cultura, sobre um projeto, aliás, projetos, né? Mas a Lei Aldir Blanc está nisso também, a gente vai pautar com isso. Heber Zart e Anderson Giesel estão aqui conosco, tá certo? Heber, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia, ouvintes, bom dia, colega Anderson. Prazer estar aqui para nós divulgar e falar sobre cultura e sobre tradição. Muito bem. Anderson, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia, ouvintes da Tropical FM. Um pouquinho alto o volume também, né? Exato. E daí, como a gente acordou colega recém Heber. também, né? Fica mais grossa a voz. Com certeza, né? É isso aí. Estamos falando com uma dupla aqui hoje, minha gente. Sempre na sexta-feira, algo mais festivo, algo mais informal aqui no nosso bate-papo, né? Bem, qual é a pauta aqui hoje, minha gente? Falar de projetos, né? E esses projetos envolvem muito a ver a Lei Aldir Blanc. Heber, o que se trata dessa lei aí, para a gente definir ela? Como é que é? Pois então, Elvis e ouvintes, aos simpatizantes, aos defensores da cultura e da tradição local, regional, enfim, ela diz respeito realmente à defesa dos artistas. A Lei Aldir Blanc foi um decreto 10.489, ano 2020. A Lei Aldir Blanc é a Lei 14.017/2020. Foi um projeto da deputada federal Benedita da Silva. São ações emergenciais de apoio ao setor cultural, aos trabalhadores da cultura. Por que o nome Aldir Blanc? Porque Aldir Blanc foi o primeiro artista que chegou a falecer por causa da Covid-19. Então, em homenagem a esse artista, esse músico, compositor, enfim, né, da cultura, foi o primeiro artista que morreu devido à Covid-19. E, por causa disso, o nome dessa Lei Aldir Blanc, que visa defender, auxiliar os trabalhadores da cultura, da tradição do país. Exatamente, definido. Inclusive aí, marcando também o nome em homenagem, né, ao Aldir Blanc, que também é compositor e cantor, né? Destacando o Anderson, dentro desse projeto, né, dentro desta possibilidade, voltado à cultura, Heber e Anderson estão inseridos a que ponto aí? Nós montamos um projeto em conjunto com a Fundação Cultural de São Carlos para valorizar a nossa região, os nossos costumes, a tradição alemã e principalmente voltado ao nosso sotaque alemão.
resgatar aquelas culturas antigamente dos nossos avós, dos nossos antepassados, que estão um pouco esquecidas também. Por causa também dessa nova cultura que tem agora nosso país, nosso estado. Então são coisas assim que estão esquecidas, que devem ser resgatadas. Principalmente depois a gente vai falar na questão de escolas, né? Questão de alunos também. Isso é muito interessante, essa parte. Muito bem. Que são vários projetos aí, né, Heber? Essa aqui é uma parte que a gente está destacando aqui, mas assim, existe uma prestação de contas, né, em tudo isso, a relação. Aliás, a própria entrevista, ela já é uma forma de prestação de contas desse projeto. Por isso que a gente está explicando aqui o que é a lei. É recursos, é incentivo, como o Heber falou. Fica nesse sentido, né? Exatamente. Essa lei Aldir Blanc vem a contemplar, deixar bem claro, não somente músicos. Ela abrange... Ela é mais ampla, né? Ela abrange toda a linha cultural. Por exemplo, pontões de cultura, teatros, escolas de música, dança, artes, circos, bibliotecas comunitárias, centros culturais, espaços de povos tradicionais, cineclubes, livrarias, estúdios de fotografia, ateliês de pintura e moda, feiras de arte e artesanato e espaços de literatura e poesia. E aonde a gente se encaixa? A gente se encaixa aí então nas apresentações culturais. Diante disso, essa lei já, como eu falei, desde 2020 foi decretada lei, então ela vem a auxiliar, mas de que forma? Os que se inscreveram até então, porque a lei continua, né? Os que se inscreveram, eles devem fazer um projeto bem elaborado, com todo o cronograma, e depois executar esse projeto. Né? Não adianta, não é só fazer o projeto e ser contemplado. Como você falou, nós temos que prestar contas agora. Fomos contemplados depois do projeto, certo? Agora, Heber e Anderson devem executar esse projeto. E nós temos um cronograma já feito para a prestação de contas, assim como hoje a gente está tornando a público isso, né? E agradecendo, sim, com certeza, a Fundação Cultural aqui de São Carlos. Devemos falar, né, Anderson, o nome do Jefferson, da Emília, mas o principal, sim, nós temos que falar sobre o projeto que foi realizado, né, esse no total, no montante, do governo do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, que é o FCC, com recursos do governo federal e da Lei Aldir Blanc. Então, após feito esse projeto, enviado então para tal, fomos contemplados e agora a gente tem que prestar contas, né? Essa entrevista já é a prestação de contas, já está inserida nesse cronograma, né, Anderson? Já está inserida. Essa entrevista, tanto as demais apresentações também. Certo. E também vamos falar depois da live que teremos no domingo, né? Exato, que nós temos que seria na verdade, a prestação de conta e a execução do projeto. Né? A execução do projeto. E a da escola, Anderson? Essa voltada às escolas, tem? Isso foi um projeto que foi conversado com os diretores de todas as escolas aqui de São Carlos e as creches também, né? Certo. Então a gente vai tentar levar um pouquinho de cultura para essas crianças das escolas municipais. Fica naquele sentido que você falou, da etnia ali, né? Da etnia. Exato. E o idioma, no caso das músicas, somente o alemão. Não vai ser cantado o português, não. Vai ser somente alemão. Né? Isso vai ser iniciado, no caso, né? Vai ser iniciado agora na terça-feira. Na terça-feira, agora na próxima semana, né? E a live é no domingo, né? A live é no domingo. No domingo. Como é que vai ser a live aí? A live vai ser no domingo, a partir das 19 horas, né, Heber? 19 horas, sim. 19 horas. Como é que vai funcionar isso, Heber? A live vai acontecer na cervejaria Mr. Bril, também, que está tudo inserido no projeto. É o cronograma que você mencionou. Isso, né? Aí. Tem um cronograma ali para ser seguido, né? Na cervejaria Mr. Bril, cervejaria local, que já faz parte da própria cultura. Da própria cultura. E a gente vai fazer a live ali, então, a partir das 19 horas. O pessoal que quiser acompanhar, pode sintonizar lá na sua casa, no seu
computador, no seu celular e assistir uma live diferente, tá? Como o Anderson falou, voltada à cultura alemã, voltada à nossa cultura local, São Carlos, tá? Que é em alemão se fala o Plattdeutsch, ou unsere Sprech, que é um dialeto da região, tá? O que a gente quer fazer através disso para vocês entenderem? Hoje em dia, o acesso às mídias sociais, celular, as crianças, vamos falar bem diretamente, as crianças estão muito no celular. E qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que a cultura, ela poderá ter o seu fim decretado. Eu estou talvez sendo muito pontual, mas é verdade, é nossa preocupação. A nossa cultura local, o nosso dialeto alemão, ele poderá ter o seu fim decretado. Diante disso, a gente montou esse projeto para talvez, através da música, nos incentivar as crianças e os pais também, para que seja mais cultivado, preservada essa nossa cultura local. E, claro, através local, regional também. A live, então, é o primeiro passo. Né? Segundo, na verdade, o primeiro passo é as entrevistas aqui, que a gente vai divulgar. E depois é a live, que é domingo, né? Inclusive vai passar através do Facebook da Rádio Tropical, né? Isso aí que eu ia lhe perguntar, porque tem um link aí que né, vai estar anexado aí, vai estar compartilhado, né, minha gente, em relação ao Facebook da Tropical FM. Né? Então vai ter mais essa possibilidade do pessoal acompanhar aqui, né? A live é às 19 horas, aqui na Mr. Bril Cervejaria, né, minha gente? É através de live. Foi lá onde tudo começou, Anderson, porque a pandemia trouxe as lives, né? E você sabe que isso foi uma ideia que tivemos em 2020, a partir daquela live do Gustavo Lima, que ele fez um sábado de noite, acho que foi. O Gustavo Lima foi precursor no Brasil das lives, né? Exato. E eu disse pro Heber, vamos fazer uma live. Vamos ver o que dá. Fui falar com o Sandro, eu sou parceiro. Fizemos aquela live no cantinho lá que tem as placas lá, né? Exato, eu acompanhei aquela live. Dia 9 de abril de 2020. Teve participação, né? Teve participações também? Né? Essa primeira... Acho que não. Não, essa primeira foi exclusiva nossa. A segunda que foi no dia 22 ou 22 de abril, agora não lembro certo a data. Eu sei que teve participações. Como foi sucesso a primeira, teve a segunda, né? Teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta. A gente foi fazendo, né? Mas começou tudo ali, né? Na pandemia ali, as questões das lives e aqui também na Mr. Bril. Também na Mr. Bril. E inclusive essa live de domingo, agora, Elvis e ouvintes, ela é não presencial, tá? Por exemplo, se alguém quiser ir lá, não está aberto ao público, né? Certo. A gente vai fazer lá por live, né? Para o pessoal ficar em casa, né? E o pessoal abriu o espaço aí para nós lá, mas é não aberta ao público. E o porquê de Heber e Anderson? Porque lá no começo, quando começou a sair os decretos, que você sabe muito bem, é permitido, bandas não é permitido se apresentar por causa da pandemia, né? Por causa da própria Dupla, aglomeração, no caso, né? O que poderia, então, estava liberado para se apresentar é dupla. Por isso que a gente, tendo a bandinha do Garrafão, a gente só continuou Heber e Anderson, né? A gente não podia anunciar o nome da banda, porque não podia, né? Não era banda. Não era. Então, mas assim, deixa bem claro para todos os fãs, ouvintes, simpatizantes, que a bandinha do Garrafão continua. O que todo mundo sabe que não tem mais evento, né, para isso. O pessoal está com medo de fazer, diante de todas as intempéries que tem, né? Que não precisamos entrar em detalhes, né? Mas a banda em si, ela continua, né? E daí, semana que vem, falando do projeto da execução, a gente vai nos colégios fazer a nossa apresentação, né, Anderson? Começando em Bela Vista. Bela Vista, minha gente. Olha aí, Escola de Linha Bela Vista é a primeira do projeto aí. Tem um cronograma na escola em si lá, Anderson? Sim, é dia 8 de maio às 7 horas e 30 minutos da manhã. E é uma apresentação por escola? Uma apresentação por escola. Certo. Então vai ser lá na linha Bela Vista, né? E seguimos depois para São João, às 9 horas e 30 minutos, 9h30 da manhã. Muito bem. Então tá aí. E depois? Dia 9 de maio, Pratas, às 8 horas da manhã. E depois,
Às 9h30. Também em Pratas, né? Em Pratas também. Assim, nós precisamos fazer no mínimo 4 apresentações, tá? Que é a nossa prestação de contas. 4 apresentações. Então, vai ter mais que 4 apresentações, mas no mínimo 4. Nós não vamos fazer em todas as creches, porque a agenda, né? Porque não dá por causa da nossa agenda. Mas vão passar de 6, 7 apresentações, sim. Como o Anderson falou, em Bela Vista, na Escola Municipal Padre Jorge Aniken, às 7h30. Às 9h30 em São João, na Escola Professor Mário Xavier dos Santos. E dia 9, que é quarta-feira, em Pratas, às 8 horas da manhã, na Escola Municipal Padre Nicolau Governer. Aí foram feitos os colégios municipais. Aí a gente vai para as creches. Certo. Imagina você, né, Anderson? Os instrumentos que a gente vai levar a gaita, violão, saxofone, carrom e cantar em alemão para os colégios municipais e também para as criancinhas das creches. Então veja o que a gente está atingindo. As criancinhas podem não entender o que a gente está querendo cantar, passar para elas, mas elas vão. É o começo, né? Exato. É o comecinho, olha só. Algo que eles vão levar. Vão chegar em casa e falar, pai e mãe, hoje tinha música e cantaram diferente. Aí o pai e a mãe vai ter que explicar. Não, é a língua que a principal, né? Que muitas vezes fala em casa, assim, né? Que fala em casa lá, né? Na verdade. Então são apresentações aí, minha gente, já com o cronograma definido. Hoje com a entrevista aqui, a live do domingo, né? E também daí as apresentações nas escolas. Estamos ouvindo aqui 7h50, a dupla Heber e Anderson, falando do projeto cultural relacionado à Lei Aldir Blanc, hein, minha gente? Bem, e após isso, o que temos? Só completando, dia 10 de março, nós temos a apresentação no CEIM Criança Feliz, às 8h30, as criancinhas, e às 9h30 na creche Cantinho Alegre. Isso já no dia 10. Às 9h30. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apresentações no total, junto com a live, né? A gente, claro, antes disso tudo, entrou em contato com o Sadi, secretário da Educação, a Janete, para explicar o projeto a eles, e eles, de momento, já falaram com certeza, porque faz parte, né? Elvis faz parte da cultura, da educação. Né? Então, direto. Após isso, entramos em contato com os diretores, com os coordenadores dos colégios e das creches. Assim, e todo mundo queremos agradecer, porque fomos bem atendidos. E muito obrigado mesmo de coração, e estaremos lá fazendo uma apresentação bem legal, bem divertida, bem descontraída. E após isso, em cada local onde a gente vai se apresentar, nós precisamos ter uma lista de presença, registros, fotos, pequenos vídeos, alguns depoimentos. Após isso, então, a gente vai ter que criar uma pasta, né, comprovando que a gente fez isso aí, e enviar lá para a Fundação Catarinense Cultura, para comprovar que foi feito isso. Isso tem prazo? Vai até quando? Final de abril. Final de abril. Final de abril. Então termina lá no mês de abril. Ou seja, são 2 meses ainda. Salientar que eu falei antes, no começo eu falei maio, é março. Eu já estou até adiantado já. Já terminou o projeto? Aí? Já terminou o projeto. Não, é março, sim, tranquilo. Mas é o projeto aqui voltado à prestação de contas aqui desta sequência de apresentações e também da própria live que começa no domingo aí às 19 horas aqui em São Carlos, na Mr. Bril, com a dupla Heber e Anderson, né? Bem, alguma coisa mais do projeto lá? O nome do projeto em si também é interessante, né? Com certeza. O nome do projeto é Jetzt geht's los, celebrando a cultura germânica de São Carlos através da música. Como eu falei, né? Nós é música, mas tem uma vasta linha aí de abrangência, inclusive, né? Acho que até culinária, né? Culinária, é verdade, porque a Lei Aldir Blanc já contemplou no ano passado, foi 2021, né, Anderson? Foi contemplado aqui a região também como grupos de dança, CTG, alguns pontos de visitação, enfim, sabe? Ela vem, mas ela não é uma lei de emergência que você vai lá, se cadastra e
tá tudo ok. Aí você é contemplado. Não, aí você tem que fazer o projeto, você poderá ser contemplado, ok, passou, né? Vai ser contemplado, agora você vai ter que fazer a execução, né? São valores que vêm para a execução do projeto. A gente quer realmente valorizar o máximo a cultura local através desse projeto. Muito bem. Para o pessoal que está acompanhando, como disse o Heber no início da entrevista, a lei é uma lei, ela é contínua, né? E continua para os novos que vão aderir, né, a esse projeto aí similar, né? A todas as áreas de abrangência que o Heber mencionou, minha gente, o pessoal pode procurar a cultura, né? Quem tem interesse em fazer parte disso, né? É isso. Temos Anderson, a Fundação Cultural, que está aí aí sempre à disposição, o Jefferson, a Emília. E também através do site, que é muito importante. Tem o site, né, Anderson? É o www.cultura.sc.gov.br. Lá você tem todas as informações que você... E o passo a passo lá, passo a passo como fazer. O site também da Fundação Catarinense está aí. Não só essa lei de Aldir Blanc, tem outras leis, outros projetos em andamento. É só os artistas que queiram saber de mais informações. É um portal, né, bem transparente, bem tranquilo, bem e que explicado. teve início mais efetivo aí justamente, até o nome da lei, né, já diz o porquê, pela pandemia. Então aumentaram esses incentivos, né? Então teve esse aumento aqui em relação à pandemia. São 7h56. Bem, da dupla Heber e Anderson, agora como músicos, uma última pergunta aqui para ambos. A pandemia de 2 anos vai mudar alguma coisa nas nossas festas, eventos? Porque muito está no banquinho e violão hoje. E uma realidade que se tornou bastante forte. A gente vê uma realidade outra, inclusive após até o abrandamento aí das medidas sanitárias. O que dá para dizer sobre isso como músicos vocês? É mais enxuto dizer que levar um violão e uma gaita é melhor do que uma banda toda. O povo que frequenta hoje os bares, essas churrascarias, restaurantes que a gente toca, que faz nossas apresentações, é o mesmo povo que vai nas festas. É mais cômodo para o pessoal chegar no local. É algo que vai virar costumeiro. Respondida a questão. Continua. É algo que vai virar costumeiro. Então o pessoal está gostando dessa linha. E eu vejo assim as comunidades uma certa dificuldade em questão assim de conseguir realizar suas festas. A questão dos salões. Você sabe que hoje a principal admissão para uma vistoria, alguma coisa, é acessibilidade. Então, muitos dos nossos salões aqui no município ainda não contam com essa acessibilidade. Então, isso é um dos empecilhos que está impedindo de fazer as festas, né? Respondido, Heber. Para complementar? E a grande preocupação, o que gira numa comunidade, numa sociedade, é você fazer eventos, né? E a gente vê, e é um problema geral nas comunidades, que não podem mais fazer eventos. Não conseguem mais fazer. Uma é por causa das leis, que o Anderson falou. Outra é o receio, é o medo. Se eu fizer um evento, ok, estou tudo em dia com a vigilância, tudo certo, mas e agora? O povo vai vir? Porque muita gente tem medo de ir para um evento hoje em dia, né? Então, é complicado para as comunidades. Então, todo mundo tem que se adequar. Foi o nosso caso de nós fazermos isso também, né? A pandemia resultou nisso. Foi uma classe bastante afetada, mas não só músicos, como falei, o que envolta num evento todo é a parte da alimentação, segurança, né, Anderson? A tem decoração, várias decorações. Casamento, né? Tudo isso afetou. Então, a gente tem que se reinventar. E foi por isso que a gente está assim. Mas sempre, se precisar a segunda opção, tem ainda a banda, está aí
à disposição se a comunidade quiser fazer um evento, mas está bem complicado das comunidades fazerem se mantiverem, eventos. né? Antes da pandemia, as comunidades tiveram um grande impacto em relação à exigência daquelas cozinhas padronizadas para sanitária, né? Exato, e agora é acessibilidade. E agora acessibilidade. Então, antes da pandemia, eles já tinham um investimento bastante pesado para padronizar aquela cozinha com vidro, enfim, todo aquele investimento, né, numa exigência da vigilância sanitária. 2 anos de pandemia, com tudo parado, os eventos e ainda depois a exigência de alvarás com acessibilidade. E tem muitas comunidades que não têm dinheiro em caixa. Exato. Porque não teve evento. Porque não teve evento. Então, ia falar também, é verdade. O pessoal se adequou, né? Como você falou. Cozinha, ela já tinha gasto. O que tinha em caixa, porque as comunidades sempre foram muito organizadas, elas sempre tinham em caixa, né? E aquele valor acabou indo para a exigência sanitária. Né? 2 anos de pandemia sem eventos para arrecadar, veio a exigência para a renovação de algum alvará por acessibilidade. E cadê o dinheiro? E não tinha evento, onde as comunidades iam tirar o seu lucro para pagar isso. E não tiveram sua despesa, agora está aí, estagnado, parado, né? Exato. Quem faz as leis, às vezes, não tem raiz, né, minha gente? Infelizmente. 8 horas. Tem que encerrar aqui, gurizada. Anderson, obrigado. Obrigado, Elvis. Fica à vontade. Obrigado, Elvis. Obrigado aos ouvintes pela atenção, né? E esperamos que todos acompanhem nossa live no domingo, a partir das 19 horas, pelo Facebook da Tropical FM. Também, exato. Muito obrigado, Anderson, Heber, obrigado. Valeu, Elvis, todos os ouvintes também. E mais uma vez para a Fundação Catarinense Cultura, recursos do governo federal e da Lei Aldir Blanc. Então foi a nossa parceria aqui, aos amantes, aos simpatizantes da cultura alemã, que diz o nosso projeto. E vamos para a execução agora. Um abraço e bom dia a todos. Exatamente, cronograma que começou aqui com a entrevista, tem a live às 19 horas do domingo e as apresentações às escolas municipais de São Carlos, a creche ou centros de educação infantil, né? Creches aqui de São Carlos, tudo voltado ao projeto aqui, ligado à dupla Heber e Anderson e também adequando-se aí às exigências do projeto cultural da Lei Aldir Blanc, tá bom? A gente vai repercutir trechos do bate-papo, até pela explicativa, né, e cronograma lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista em áudio e vídeo vai estar lá no nosso site com a foto que a gente vai registrar agora, daqui a pouquinho também no tropicalfmsc.com.br. O quadro Entrevista fica por aqui para GDEX, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso e o Edifício Mônaco. Visite, agende visitação e confira. Luxo, conforto e amplos apartamentos no melhor e mais amplo e completo edifício da cidade, Edifício Mônaco. E também, claro, para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Vem aí, Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.